Neste experimento, analisamos a luz emitida por lâmpadas espectrais utilizando um espectrômetro, através do qual medimos os ângulos de desvio e avaliamos a quantização das transições eletrônicas previstas no modelo atômico. A espectrometria óptica de emissão é a análise de espectros de luz diversos, emitidos por fontes ou objetos diversos, algo fundamental para a compreensão da composição química dos corpos, devido à íntima relação entre a radiação eletromagnética e as partículas químicas. Ao longo do século XIX, cientistas como Kirchhoff e Bunsen conduziram investigações a respeito dos espectros luminosos de diversos elementos, pois objetos sólidos, líquidos ou gasosos emitem radiações ao estarem incandescentes, enquanto gases aquecidos de baixa densidade emitem linhas espectrais bastante definidas e muito características dos elementos químicos que o compõem, sendo chamada, por isso, de assinatura espectral ou, em inglês, de fingerprint, no sentido de ser uma digital, uma identificação imediata do elemento químico. E é o que observamos ao longo da condução deste experimento. Do ponto de vista físico, isto seria explicado pelo modelo atômico de Bohr por meio da quantização dos níveis de energia nas órbitas dos átomos, sendo característica para cada um deles e podendo ser obtida por meio da primeira equação à direita, a equação de Schrödinger. O ganho de energia, por exemplo, por meio da energia térmica, leva à excitação dos elétrons nas camadas atômicas, possibilitando que eles realizem o salto quântico. Este modelo formula que, ao realizarem o salto quântico, isto é, saltarem para uma camada mais externa e então retornarem às suas posições originais, os elétrons realizam a emissão de um fóton de energia, uma energia luminosa que podemos observar. Para diferentes átomos ou elementos químicos, essa energia emitida possui níveis característicos e por isso é emitida em frequências características, de acordo com as duas equações à direita, em que a quantização é dada pela equação de Schrödinger e a frequência de emissão é dada pela equação EHV, em que V é a frequência. A montagem do experimento consiste em um espectrômetro, por meio do qual vão ser analisados, através de processos de difração e refração, a luz emitida por lâmpadas de gás de mercúrio, nitrogênio e hidrogênio, ou lâmpada de água. Submetidos a alta pressão, a mistura contida nessas lâmpadas é ionizada. Isto leva seus átomos a perderem elétrons, que, em parte e após se chocarem entre si, retornam às suas posições originais, emitindo fótons de luz. Esta emissão se mantém constante, devido à tensão e, portanto, ao campo eletromagnético constante dentro da lâmpada. A montagem do experimento consiste em um espectrômetro, por meio do qual vão ser analisados, através de processos de difração e refração, a luz emitida por lâmpadas de gás, mercúrio, nitrogênio e hidrogênio. Submetidos a alta tensão, a mistura contida nessas lâmpadas é ionizada, o que leva seus átomos a perderem elétrons que, em parte e após chocarem entre si, retornam às suas posições originais, emitindo fótons de luz, que se mantém constante devido à tensão e campo elétrico constantes no interior da lâmpada. A luz emitida chega ao espectrômetro por meio de um sistema colimador, por onde um feixe da luz emitida é colimado, isto é, seus raios são tornados paralelos, e então passa por um elemento de dispersão, em que utilizaremos uma rede de difração e então um prisma óptico, responsáveis por abrir o espectro luminoso e permitir sua análise, primeiramente por meio do fenômeno das franjas de interferência e posteriormente por meio do fenômeno de refração dos diferentes comprimentos de onda que compõem este feixe, que nos fornecerá espectros característicos para cada elemento. Ao analisar as imagens obtidas na lente do sistema de análise, por meio do qual também registramos fotos com o celular. Utilizando a escala Vernier do instrumento,
Medimos a posição angular de cada uma das linhas espectrais, para cada um dos elementos em que isto foi possível. Por meio das imagens e dados coletados, buscamos compará-los com os disponíveis na literatura, em busca de verificar de modo prático e visual o modelo teórico e compreender as suas aplicações, assim como compreendê-las. No experimento, usamos um espectrômetro para analisar a luz emitida por lâmpadas espectrais de diversas substâncias, como nitrogênio, água e mercúrio, focando principalmente na lâmpada de mercúrio. O aparato experimental, conforme se ver na imagem, é composto por um colimador, um elemento dispersor, seja um prisma óptico ou rede de difração, e um sistema analisador. Ao dispersar a luz, obtemos um espectro cujas cores estão associadas a cada elemento. Além disso, medimos os ângulos de desvio e os comprimentos de onda das linhas espectrais resultantes. Na imagem ao lado, vemos o espectrograma obtido na lâmpada de mercúrio, contendo uma faixa esverdeada, violeta e amarelada. Podemos encontrar o índice de refração de cada comprimento de onda, ou seja, para cada faixa de cor diferente, utilizando a seguinte fórmula, em que A é o ângulo do prisma e ΔM é o ângulo de desvio mínimo de cada cor, ou comprimento de onda. Dessa forma, os índices de refração encontrados para cada cor são os seguintes: linha verde de 1,021, linha roxa de 1,067 e a linha laranja de 1,001. Ao plotarmos o gráfico, podemos ver que à medida que o comprimento de onda aumenta, o índice de refração diminui. Isso pois nos materiais dispersivos, como no nosso prisma, comprimentos de onda mais curtos, como o violeta, são refratados de forma mais intensa, enquanto que comprimentos de onda maiores sofrem menor refração. Em outras amostras, como nitrogênio, podemos notar que, conforme esperado, ele se comporta de forma idêntica, porém apresenta um feixe de luz visivelmente distinto do mercúrio, como também sua dispersão resultou em um conjunto de linhas distintas. Para a água, novamente vemos cores distintas das cores emitidas pela lâmpada de mercúrio, assim como suas linhas espectrais. Isso pois se trata de substâncias diferentes. Esses resultados experimentais estão diretamente ligados ao modelo atômico de Bohr. Segundo essa teoria, os elétrons dos átomos ocupam níveis de energia quantizados e, quando transitam entre esses níveis, emitem fótons com energias discretas, que correspondem a comprimentos de ondas específicos. No espectro de emissão da lâmpada de vapor de mercúrio, observamos essas linhas espectrais discretas que confirmam as transições eletrônicas entre níveis de energias definidos no átomo de mercúrio, conforme podemos ver na imagem. É fascinante observar que, independente do elemento analisado, qualquer amostra emitirá os mesmos padrões de cores. Isso ocorre devido a efeitos químicos como o shielding do átomo, em que os prótons e elétrons se regulam entre si. Além disso, a própria natureza probabilística do modelo atômico faz com que eventuais pontos fora da curva, em que caso um elétron transite em níveis diferentes, sejam imperceptíveis ao nosso aparato experimental. Essa uniformidade nas linhas espectrais ressalta a consistência das propriedades atômicas e suas transições eletrônicas. Além disso, é interessante notar como nosso experimento, mesmo que de forma rudimentar, se aproxima da análise da composição de estrelas e demais corpos celestes. A espectroscopia é uma ferramenta importante na astrofísica, permitindo que sejam identificados os elementos presentes em estrelas, galáxias e planetas a partir da análise da luz que esses objetos emitam. Essa conexão entre a espectroscopia de laboratório e a análise dos corpos celestes não só demonstra a versatilidade da técnica, mas também destaca a solidez das leis das físicas em diferentes escalas. Pela espectrometria óptica, nós obtivemos resultados nos nossos experimentos que fazem sentido com o modelo de Bohr para a quantização de energia dos átomos. Isso é possível ver na imagem abaixo, pois nós conseguimos ver no nosso experimento apenas determinados feixes de luz para determinados elementos em lâmpadas. Isso faz sentido com o modelo de Bohr, pois o modelo diz que um elétron, ao mudar de camada na eletrosfera, ele absorve ou libera fótons de determinadas quantidades de energia, que possuem determinados comprimentos de onda e, portanto, determinadas cores dentro do espectro da luz visível, como é possível ver na imagem abaixo. Caso esse modelo não fosse provável experimentalmente, não fosse verdadeiro, nós veríamos, por exemplo, um feixe contínuo de luz com todo o espectro da luz visível, o que não ocorre, pois vemos feixes discretos para apenas determinadas cores que provam a quantização de energia dos átomos.
e dos elétrons ao se movimentarem dentro da eletrosfera.